Todos acharam? Amém? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Versículo 2, capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, capítulo 3 agora, por favor, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Deixe sua Bíblia aberta e vamos orar. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar a nossa meditação. Feche seus olhos e ore ao Senhor, pedindo, Deus, fala o meu coração. Senhor, fala ao nosso coração mais uma vez. Não pelos nossos méritos, pelos nossos merecimentos, não porque o Senhor encontre algo bom em nós, mas pela sua misericórdia. Fale conosco e nos faça entender a sua voz. Nos faça, Senhor, receber a tua palavra e produza em nós consolo, esperança, alegria. Que a tua palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor já a designou. Abençoe-nos, ó Deus. Também, Senhor, te suplicamos que, na sua misericórdia, o Senhor afaste desse lugar toda e qualquer influência maligna. Toda e qualquer influência que não venha cooperar para que nós estejamos conectados com o Senhor, para que nós estejamos intimamente ligados com o Senhor e atentos à sua voz. Afasta desse lugar. Guarda-nos no poder do Senhor. Ministra aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados. Limpa a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém e amém. Há muitos temas que saltam aos nossos olhos na leitura do profeta Abacuque. Temas interessantíssimos. Mas eu gostaria de focalizar a nossa meditação nessa noite no assunto da perplexidade para a confiança. Da perplexidade para a confiança. Da perplexidade para a fé. A leitura do primeiro capítulo, nós não lemos todos, mas já nos primeiros versículos, você vai perceber que o profeta Abacuque está num estado que nós podemos chamar de perplexidade. O dicionário define perplexidade com um estado de hesitação, com
desencontro. Quem tem perplexidade, ou quem está perplexo, ou quem fica perplexo, é ambíguo, é duvidoso. Quem está no estado de perplexidade está desorientado, está indeciso. Quem está perplexo está embaraçado, é alguém que não sabe que decisão tomar diante de um fato ou diante de uma circunstância. Quantas vezes eu e você não nos vimos no estado de perplexidade? Você poderia talvez trazer à sua memória isso. Hoje nós abrimos o nosso culto trazendo à memória coisas que nos pode dar esperança. Traga à memória coisas que deixaram você perplexos, para que você possa entender bem. A perplexidade, esse estado de indecisão, esse estado de hesitação, de medo, de dúvida, de incompreensão, de desorientação, uma vez persistindo, ele gera crise. E a crise, ela desencadeia uma série de coisas. Muitas vezes ela nos leva a sofrimento, muitas vezes ela nos leva à solidão, ao isolamento, ao afastamento de Deus. Esse não é o caso de Abacuque. E é nesse sentido que nós tomamos esse profeta como um exemplo para nós, porque Abacuque foi alguém que ficou perplexo, experimentou a perplexidade, mas conseguiu sair da perplexidade para a vida de fé e de confiança em Deus. É preciso a gente dizer e lembrar que nenhum de nós estamos isentos de situações de perplexidade. Talvez você já trouxe à sua memória algum momento assim, ou esteja vivendo um tempo assim de perplexidade. Situações que nos ocorrem. Agora, antes do culto, eu me lembrei de uma que me deixou bastante perplexa. A notícia da morte de um amigo que se suicidou. Um pastor, com quem eu tinha e a minha família uma amizade de longa data. Um pastor muito inteligente, muito dinâmico, com muitos sonhos, se suicidou. E numa sexta-feira à noite, por volta das 11h30, meia-noite, eu recebi o telefonema com essa notícia. Eu fiquei perplexo. Fiquei, a princípio, desorientado e buscando respostas. E tantas outras. Como alguém que, por exemplo, vai para uma simples consulta médica de rotina, um exame de rotina, e descobre um câncer. Já no estágio avançado. Gera perplexidade. Talvez você já tenha vivenciado essa experiência. O descobrir de uma infidelidade de alguém com quem você profundamente ama e tem um relacionamento de casamento muito sólido. Já estive com pessoas assim, que descobriram isso. E eu poderia ficar pensando aqui em situações assim. Vamos pensar um pouquinho na nossa igreja. O José Eduardo, que caiu do 3º andar, nós ficamos perplexos. Eu não sabia para onde eu iria, o que eu fazia. Que bom que os irmãos estavam ao meu redor. Que bom foi o abraço da minha esposa. Que bom foi ver muita gente ali do meu lado, também procurando alternativas, mas eu fiquei muito perplexo, e no dia seguinte também. Vocês também ficaram. Nós não sabíamos encontrar a saída dessa igreja. Não sabíamos se ficávamos, não sabíamos se saíamos. Estado de perplexidade.
Mas que bom que nós saímos da perplexidade e experimentamos a confiança e a fé. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nenhum de nós estamos isentos das perplexidades da vida. E o que eu e você precisamos aprender é como sair da perplexidade para uma vida de fé, de confiança e de segurança em Deus. Os primeiros versículos de Abacuque, você encontra o profeta falando com Deus. O livro de Abacuque é um diálogo com Deus. E poucas vezes você encontra na Bíblia um homem de Deus expondo a sua perplexidade com tamanho realismo. O que por si só já é um exemplo extraordinário para nós. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas fiéis, tementes a Deus, ficam perplexos. Amém? Homens de Deus, mulheres de Deus, jovens comprometidos com Deus, ficam muitas vezes desorientados diante dos fatos da vida. Faz assim, ó. Graças a Deus, pastor. Eu tenho direito de ficar perplexo? Tem. Abacuque é alguém que, na sua intimidade com Deus, expõe com muito realismo a sua perplexidade. Interessante, se você não observou, como que começa o livro de Abacuque. O que está sendo revelado a Abacuque? O que está sendo revelado? Você tinha percebido? Sentença, meu irmão. O justo juiz está aqui comunicando a sua sentença. Provavelmente o profeta, diante disto, por si só já ficou perplexo. Que sentença é essa, Senhor? Mas antes de tomar conhecimento desta sentença na sua plenitude, esse homem expõe diante de Deus a sua perplexidade. E ele diz, com expressões que nós conhecemos muito bem: até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando, Senhor, eu vou orar, e o Senhor não me dará resposta nenhuma? Até quando isso vai persistir, esse estado de silêncio do Senhor? Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar ou não me trará resposta, Senhor? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não se manifestará trazendo salvação? Senhor, por que o Senhor me faz ver com tamanho realismo a iniquidade, a opressão? Porque a violência, a maldade, a destruição estão muito claras diante de mim, e eu estou cercado de contendas, estou cercado de litígio, de brigas, de confusões. E de onde deveria vir a justiça, pelo contrário, a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta. Na verdade, Senhor, o justo está perdendo. O perverso está ganhando do justo. O perverso está levando vantagem. O perverso está prosperando e o justo não, Senhor. A justiça está sendo torcida, manipulada a favor dos perversos. Percebe a indignação, a perplexidade desse homem? E você percebe também que, guardadas as proporções, os tempos de Abacuque são muito parecidos com os nossos tempos, né? Parece que nós estamos lendo as manchetes. Isso me faz pensar na oração de Asaf, o líder do louvor nos dias do Velho Testamento, quando ele diz assim: Senhor, por que os ímpios estão prosperando? Por que eu estou com a sensação, eu estou percebendo
que não está valendo muito a pena ser fiel. Porque quando eu olho ao meu redor, quem está levando vantagem, quem está ganhando, são os ímpios, são os perversos. Senhor, me explica por que o Senhor permite que esses homens prosperem? Esse era o drama vivido por Abacuque. E talvez o drama vivido por muitos de nós cristãos. Onde está Deus que vê tudo isso e não faz nada para resolver o problema? Será que Deus não está vendo? Não vê toda essa brincadeira humilhante com a vida humana, com o direito que está sendo pervertido, como o justo está sendo massacrado? Será realmente que vale a pena ter fé num Deus como esse? Esse é o tempo de perplexidade na vida de Abacuque. Quando nós lemos o restante desse livro, e eu espero que você, se não leu, faça isso, gente, um dos livros mais bonitos da Bíblia Sagrada, a história que desenrola a experiência de Abacuque, como ela é edificante. Quando você vai lendo essa história, você vai aprendendo com Abacuque como nós podemos sair da perplexidade antes que ela se instaure na nossa vida e traga sofrimento profundo a nós e aos que nos cercam. E experimentemos a fé. A primeira coisa que descobrimos quando estudamos esse livro, quando vemos as ações de Deus, é que Deus, muitas vezes, parece, preste bem atenção nas minhas palavras, parece estar estranhamente silencioso e inativo em momentos de crise. Muitas e muitas vezes, nós vamos viver na nossa vida de fé, na nossa caminhada com Deus, essa sensação de que Deus está inativo e estranhamente silencioso diante das perplexidades da vida. Até quando, Senhor? Que ousadia fazer essa indagação a Deus. Como se estivesse despertando a Deus. Como se estivesse dizendo, Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor está atrasado. O profeta está vendo a violência crescer nos seus dias, a justiça sendo torcida, a desonestidade cada vez mais ganhando espaço. E onde está Deus que não intervém e que não faz nada para cessar esse mal? Por que Deus, pastor, permite a enfermidade entre no lar? Por que Deus permitiu que a enfermidade entrasse na minha casa? Por que Deus permitiu que eu perdesse o meu emprego no momento mais importante, mais necessário, quando eu precisava mais, as portas se fecharam? Por quê? Sendo Deus soberano e sendo eu fiel a Deus, por que Deus está permitindo que isso aconteça? Nós vimos as notícias do que está acontecendo, principalmente no Oriente Médio, em algumas regiões, cristãos sendo mortos. E então nós perguntamos indignados, Senhor, por que o Senhor não intervém? Se existe algo, meu amado irmão, desafiador no campo da fé, é nós entendermos o silêncio de Deus nos assuntos humanos. Porém, se há alguma coisa que você pode ter absoluta certeza é que silêncio de Deus não significa apatia. Silêncio de Deus não significa que Deus está indiferente, que Ele ignora o nosso sofrimento, as nossas lutas, as nossas batalhas e as nossas lágrimas. Longe, meu amado irmão, de Deus ser mero espectador, desinteressado nos assuntos dos homens. Longe.
Tudo, absolutamente tudo está debaixo do olhar de Deus e todas as coisas estão debaixo das suas poderosas mãos. O que acontece é que Deus não se apavora, o que acontece é que Deus não se precipita, o que acontece é que nada pega Deus desprevenido. No Novo Testamento nós temos alguns eventos que nos falam claramente sobre essa verdade. Por exemplo, eu me lembro da ressurreição de Lázaro e dos eventos que antecederam. Quando Maria e Marta, na iminência da morte de Lázaro, vendo que a enfermidade estava se agravando e que Lázaro ia morrer, mandaram logo um recado para Jesus. E olha que recado, hein? Jesus, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Está enfermo aquele a quem o Senhor já declarou amor. Maria e Marta estão chamando Jesus ao compromisso, estão fazendo Jesus lembrar que Jesus deveria vir, não é por causa de Maria e Marta, não, é por causa daquele a quem tu amas. E a Bíblia diz que Jesus ainda se demorou 2 dias. Que estranho, né? Que estranho. Deus não está com os olhos fechados, os ouvidos tapados, as mãos encolhidas. A mente de Deus não está alienada, os pensamentos de Deus não estão longe dos nossos dramas. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los. Vou ler de novo esse texto. Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los. Lucas capítulo 18, versículo 7. A Bíblia também diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. E alguém já disse que por causa disso, nenhum deles caia sem que Deus o saiba. O que a Bíblia diz é que todos os cabelos da cabeça estão contados. Então, quando você for citar esse versículo, cite certo. Todos os cabelos da cabeça estão contados. A Bíblia não diz que nenhum deles cai sem que Deus o consinta. Isso aí já é a dedução nossa, que também não está errado, porque se ele tem todos os cabelos contados, os que caem ele sabe. O cristão vive pela fé, mesmo quando não está vendo suas orações sendo respondidas. O cristão vive pela fé, mesmo quando Deus estranhamente permanece em silêncio. Isso é viver pela fé. A segunda coisa que nós descobrimos nesse texto é que às vezes Deus dá respostas inesperadas às nossas orações. Às vezes Deus responde às nossas orações contrariando as nossas expectativas ou o nosso manual de teologia. Porque parece que quanto mais a gente vai vivendo a fé e conhecendo a Bíblia, mais nós vamos achando que temos o direito de ensinar a Deus o que ele deve fazer. É incrível. Você conversa com alguém maduro na fé, ele fala assim, não, mas Deus não faz isso não, viu, irmão? Ué, quem te falou? Não, mas desse jeito aí eu não sei não. Parece que nós temos essa mania, né, de ir aprisionando Deus dentro do nosso manual de teologia e dizendo, aqui o senhor pode, aqui o senhor pode, aqui o senhor não pode não, viu? Como os discípulos que ficaram espantados quando Jesus vem ao encontro deles, na hora mais escura da noite. Aquela hora não era a hora de ninguém vir. Aquela hora não era a hora de ninguém andar no mar. Que fosse o pescador, o navegador mais experiente, aquela hora não era a hora própria. Então, se vem alguém na nossa direção a esta hora, só pode ser um fantasma.
Percebam como que a resposta de Deus foi inesperada para aqueles homens e muitas vezes ela é inesperada para nós. Isto, meu irmão, mais do que qualquer coisa, deixou Abacuque perplexo. Versículo 5 até o versículo 11, Deus finalmente responde a Abacuque, dizendo para ele: Abacuque, antes de melhorar, a coisa vai piorar. Misericórdia. Abacuque, preste atenção, porque antes de melhorar, a coisa vai piorar bastante. E aí você vai percebendo aí a resposta de Deus, versículo 6. Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, presta atenção, porque eu vou suscitar, eu vou levantar os caldeus. E a Bíblia já facilita para nós, a revelação de Deus facilita, porque você encontra aí em seguida as qualificações dessa nação. O que a Bíblia diz? Nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra. Presta atenção como Deus descreve essa nação. Para fazer o quê? Tomar posse das moradas que não são suas. Abacuque, eles são pavorosos, terríveis. Eles mesmos criam o seu direito e a sua dignidade. Abacuque, os cavalos deles são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavalheiros que esparramam terror por toda parte. Os seus cavaleiros chegam de longe, eles voam como águia que se precipita a devorar. Abacuque, eles vêm com toda essa fúria e poder para fazer violência. Abacuque, o rosto deles suspira por seguir avante. Eles reúnem os seus cativos, ou aqueles que já foram conquistados, como areia. E ainda mais, Abacuque, eles escarnecem dos reis, eles zombam dos reinos, eles zombam dos príncipes. Os príncipes são objeto de riso. Eles dão risada das fortalezas e dos recursos das nações. Passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo seu poder é o seu Deus. Amém? Você queria estar na pele de Abacuque? Que resposta! Que resposta inesperada! Como que nós vamos colocar essa resposta de Deus dentro do manual de teologia? Agora aqui vai um parênteses. O pessoal gosta muito de irmão de oração. Né? Aliás, aqui na igreja, raríssimo eu vejo isso, mas tem muita gente que, assim, na hora do aperto, corre para o irmão de oração. Ô, irmão, revela aí. Eu nunca vi irmão de oração fazendo uma revelação desse tipo. As revelações são sempre maravilhosas. Você já viu? Irmão, estou orando aqui, Deus me revelou que sua vida vai piorar muito, viu? O negócio vai ficar feio demais para o seu lado. Mas muito feio. Ninguém revela, porque é difícil para nós concebermos isso. Como que Deus pode fazer isso? Como que o Deus eterno pode destruir o povo escolhido? Como que o Deus santo pode contemplar o mal e a opressão? Olha as perguntas de Abacuque, do teólogo Abacuque para Deus. Olha o diálogo dele. Deus, como que o Senhor pode usar esse povo ímpio? Senhor, como que o Senhor tolera
a vida desse povo, o procedimento, o comportamento desse povo, e o Senhor ainda permanece calado? Como que o Senhor pode permitir que esse povo cruel marche sobre o seu povo amado? Como que o Senhor, sendo um Deus verdadeiro, santo, puro, justo, pode usar um povo que adora o seu próprio poder militar? Na mente de Abacuque estava claro que Deus tinha de castigar a nação. Porque o manual de teologia de Abacuque assim dizia, que todas as vezes que o povo desobedecia, Deus enviava o castigo. E em seguida Deus produzia um grande avivamento. Essa foi repetidas vezes a história de Deus com esse povo. Mas quando Deus respondeu dizendo assim, Abacuque, eu estou respondendo a sua oração, depois de um tempo de silêncio, e eu vou suscitar o pior exército da face da terra para marchar sobre o meu povo e para destruí-los. E o profeta então fica de vez perplexo. Senhor, não dá para entender. Como que isso pode acontecer conosco? Deus responde a oração do profeta de uma forma inesperada. Abacuque levou um susto, porque Deus iria suscitar o Império Caldeu, ou o Império Babilônico, uma nação pagã. Abacuque queria que Deus respondesse a sua oração, mas Deus respondeu do jeito que ele não queria que ele respondesse. E muitas vezes nós temos essa tendência de prescrever as respostas às nossas orações. E frequentemente nós oramos dizendo a Deus exatamente como Ele tem que fazer. Como se Ele fosse um Deus que não soubesse como agir. Tem gente que na sua oração chega a ensinar a Deus, o absurdo, chega quase ao absurdo de ensinar a Deus como Ele deve ser Deus. Precisamos entender que Deus é livre e que Deus faz o que quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quiser. Amém? Fala comigo, Deus faz o que quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. A fé que triunfa sobre a crise é aquela fé que descansa na liberdade de Deus. Quando eu recebi a notícia do suicídio do meu amigo, pastor, imediatamente eu recebi vários telefonemas, e um dos pastores me disse assim, numa curta mensagem, descansando na soberania de Deus. Oh, como aquele caiu gostoso no meu coração. Para gente que gosta de dar explicação para tudo, que resposta? Descansando na liberdade de Deus agir. Descansando na liberdade de Deus agir. Pela fé, a fé que surge, que desenvolve no nosso coração pelo estudo da Palavra de Deus, nós aprendemos, sabemos que Deus nunca erra. Suas respostas podem parecer estranhas, podem parecer sem sentido, mas é assim mesmo que Deus às vezes age. Os irmãos de José o venderam como escravo. Depois disso, ele foi parar no Egito. E muito mais tarde, José reencontra seus irmãos e declara que não foram eles, mas Deus que o enviara para o Egito. Nossa fé não é um sentimento positivo, nem um amontoado de conceitos moralistas. A fé, meu querido irmão, é a crença num Deus que tudo encaminha para o ponto que Ele deseja, tomando caminhos que muitas vezes podem parecer estranhos a nós. A fé
bíblica é a crença num Deus livre, soberano e que age constantemente, incessantemente, para um ponto que ele deseja, para o cumprimento dos seus eternos propósitos. Muitas vezes nós pensamos que Deus só pode se manifestar de uma forma ou de outra, mas a Bíblia nos ensina que Deus responde às nossas orações, permitindo que às vezes as coisas piorem antes de melhorar. Ele pode, às vezes, fazer o contrário daquilo que esperamos. Às vezes, ele pode nos colocar de frente do exército caldeu. Pastor, estou orando há muito tempo pedindo para Deus dar um jeito no meu trabalho, no meu patrão. Um homem é complicado. E agora vem um pior do que ele. Ele saiu, mas veio um pior do que ele. Eu li essa semana uma história que vocês vão rir. Triste. Mas eu acho que vocês vão rir. Como Deus responde estranhamente às nossas orações. E como nós temos que tomar cuidado quando oramos. Havia um membro de uma determinada igreja que era considerada a pedra no sapato da igreja e de toda a comunidade. Sabe aquele tipo de pessoa, criador de caso? Sempre mal-humorado, personalista, aquele que acha que a sua palavra e a sua decisão tem que ser a última em todos os assuntos. Ele estava na noite de vigília, orando. Não se sabe bem o que estava no coração dele, mas ele orou dizendo assim: Senhor, remove desta igreja aquele que a atrapalha. Menos de 24 horas, eles estavam velando o corpo dele na igreja. Orar é perigoso. Porque Deus, às vezes, responde de uma maneira estranha às nossas orações. Porque, na nossa visão, a resposta da oração sempre tem que nos beneficiar. Ela sempre tem que nos dar vantagem, sempre tem que nos colocar numa posição de vantagem. Principalmente quando do outro lado tem um incrédulo. Aí que nós oramos com a força toda, né? E ainda lembramos lá da Cassiane: Senhor, vai ter sabor de mel. Esse miserável vai cair. Vai ter sabor de mel, Senhor. Eu quero ver esse homem no chão. E aí Deus fala assim: não, mas dessa vez não, dessa vez quem vai para o chão é você. E aí? Um terceiro aspecto surpreendente nos caminhos de Deus é que Deus às vezes usa instrumentos estranhos. Deus às vezes usa instrumentos estranhos para nos corrigir, para nos ensinar, para nos disciplinar. Os caldeus foi o povo que Deus levantou para disciplinar o povo de Israel. Abacuque queria disciplina e sabia que precisava, mas ele jamais imaginava que Deus usaria essa gente. Deus usa o instrumento que Ele quiser. No curso da história, Ele tem usado toda sorte de instrumentos estranhos, inesperados. Deus usou Pilatos. Deus usou Herodes. Deus usou Saul. Deus até usou uma mula para levar um profeta ao entendimento da sua vontade. Nós estudamos esses dias na quarta-feira a mula de Balaão. Deus usou a mula. Interessante que na história tem um anjo, mas Deus falou foi através da mula. Porque se fosse o anjo, era fácil para nós aceitarmos, né? Tantas vezes Deus falou através de um anjo, mas uma mula, Senhor. Os irmãos percebam como nós precisamos destravar a nossa mente cristã. Porque às vezes nós vamos sendo muito acondicionados, gente. Nós temos essa tendência. A segurança nossa está
assentada na soberania de Deus, na sua liberdade de agir. A nossa segurança não está no fato de que nós podemos prever a resposta de Deus. Até porque se Deus respondesse sempre como nós queremos, que tragédia seria a nossa vida. Capítulo 2, versículo 4, você encontra uma das afirmações mais importantes da Bíblia Sagrada. Capítulo 2, versículo 4. A vitória da fé. O triunfo da fé. Da perplexidade para a fé, para a confiança. Capítulo 2, versículo 4, Deus falando ao profeta, ele diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, viverá pela fé. Esta fé no Senhor é triunfante. É a fé no Senhor ressuscitado e glorioso. Aquele que prometeu estar todos os dias conosco. É aquele que transmite a sua vida a nós. É aquele que faz com que eu e você não fiquemos presos a perplexidades da vida. É aquele que vem ao nosso encontro, que nos transmite vida, nos transmite força para continuar. É aquele que coloca nos nossos lábios um cântico no dia da angústia. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que a oliveira não dê o seu produto, as suas azeitonas, ainda que não haja gado no curral, as ovelhas morreram todas, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque nos ensina que a resposta à crise é a fé. É você estar aberto para os caminhos e para as respostas inesperadas de Deus. É você descansar na soberania de Deus, é você não se apavorar ou se precipitar diante do silêncio de Deus, pensando que Deus está inativo. Abacuque nos ensina que a segurança do crente não brota das suas emoções, mas de uma fé viva. Quem crê é firme, inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, estão firmes para sempre. Ainda que a figueira não floresça e não haja gado nos currais, todavia, eu me alegro no Senhor. Que fé! No meio da crise, alegria. Que lição para todos nós que muitas vezes ficamos aborrecidos, que muitas vezes murmuramos, que muitas vezes ficamos emburrados com Deus e com o mundo. Faça como Abacuque, mantenha a fé em Deus, mesmo que ele pareça indiferente às suas orações. Faça como Abacuque, mantenha a fé em Deus, mesmo que as suas respostas sejam inesperadas. Faça como Abacuque, mantenha a fé, mesmo que Deus use instrumentos dolorosos para te disciplinar, para te educar. Mesmo que você venha perder coisas preciosas, você pode se alegrar no Senhor. Essa é a única riqueza que vai durar para sempre. Deus te abençoe.